Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, paz do Senhor a todos. Quem está feliz com Jesus, levanta a mão, pode glorificar o nome do Senhor. Nós estamos de máscara, mas isso não é impedimento para nós adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Deus já confirmou a mensagem de hoje à noite, através da palavra introdutória. Quem prestou atenção vai ver que Deus já confirmou. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 12, do versículo 1 ao versículo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Versículo 24 para encerrar. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Glória a Deus. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Redobre a sua atenção, maximize a sua atenção neste momento. Meus irmãos, todo crescimento gera perseguição. Todo crescimento gera oposição. A igreja primitiva estava crescendo de uma forma extraordinária. A igreja primitiva estava crescendo de uma forma fenomenal. A igreja primitiva estava crescendo de uma forma magnífica. E à medida que a igreja ia crescendo, a perseguição ia aumentando. À medida que a igreja ia crescendo, a oposição ia aumentando. A igreja crescia em pelo menos 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto espiritual. Os cristãos da igreja primitiva oravam muito. Os cristãos da igreja primitiva tinham unidade, tinham comunhão, tinham intimidade com Deus. O segundo aspecto é o aspecto físico. A igreja também crescia em número de pessoas. Então o crescimento físico, o crescimento espiritual, depois o crescimento físico. Porque o crescimento físico acompanhava o espiritual da igreja. À medida que a igreja crescia no espiritual, Deus acrescentava àquela igreja mais e mais membros. E a Bíblia diz bem assim: por aquele mesmo tempo. Que tempo é esse? O tempo em que a igreja estava crescendo. O rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Quem é esse Herodes? O Herodes aqui não é o Herodes o grande que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Também não é aquele Herodes que mandou arrancar a cabeça de João Batista, Herodes Antipas. Não. O Herodes aqui é o Herodes Agripa I, que reinou entre o ano 41 e 44 depois de Cristo. Logo nós sabemos que esse fato aconteceu entre o ano 41 e 44 depois de Cristo. E a Bíblia diz que ele estendeu as mãos para maltratar alguns irmãos da igreja. Pois bem, quando se vai estudar sobre Herodes, ele era um articulador nato. Ele chegou ao reino por meio de articulação política. E ele agora vai se juntar com os judeus, vai fazer aliança com os judeus para perseguir a igreja. Então repare que por trás da perseguição da igreja tem cunho político. Por trás da perseguição da igreja tem articulação política. E a pergunta que fica no versículo 1 é:
Por que Deus permite os cristãos serem perseguidos? Porque Deus permite, no versículo 1, os cristãos serem maltratados. É bem verdade que quando Jesus exerceu o seu ministério aqui na terra, Ele nunca prometeu ausência de sofrimento, ausência de perseguição, ausência de calúnia. Muito pelo contrário, em João 16:33 Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí o apóstolo Paulo vem em Romanos 8 e fala: olha, se vós estiverdes em Cristo, vocês também vencerão, porque nenhuma tribulação, nenhuma perseguição pode parar quem está em Cristo Jesus, quem está firmado na rocha. Então, por trás da perseguição da igreja tinha cunho político, tinha articulação política. No versículo 1 a Bíblia diz que Herodes manda maltratar os irmãos. No versículo 2 a perseguição aumenta, que agora a Bíblia diz que ele vai mandar matar Tiago à espada. Mas quem é Tiago? Tiago era filho de Zebedeu e irmão mais velho do apóstolo João. E Tiago, quando Jesus exerceu seu ministério, ele era um dos 3 que tinha maior nível de intimidade com Jesus. Então repare que Herodes, ele não vai em qualquer um. Ele vai em quem está fazendo a diferença na obra de Deus. Ele não vai em qualquer um, ele vai em quem tem intimidade com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você tem intimidade com Jesus, quando você está fazendo a diferença na obra de Deus, você passa a virar alvo dos Herodes. Se é que você está entendendo o que Deus está falando. Quando você cria intimidade com Deus, você passa a virar alvo do inimigo das nossas almas. Então ele manda matar Tiago à espada. E naquele tempo havia 4 penas de morte. A primeira pena todos sabem que é a morte de cruz. A segunda pena é a morte por espada. A terceira pena é a morte por apedrejamento. E a quarta pena era quando jogava os cristãos nas arenas para os leões devorar. Havia 4 penas de morte. E quem morria à espada era tido como enganador. Então Herodes, quando ele manda matar Tiago, ele coloca lá: olha, esse daí é um enganador. Tiago tinha intimidade com Jesus. Tiago era assim com Jesus, tão íntimo. Mas quando ele morre, até na morte dele ele é caluniado. Ele é tido como enganador. E ele morre à espada. E deixa eu te dizer uma coisa. Aquela morte à espada não é aquela morte que pega a espada e já enfia no órgão vital e a pessoa morre, não. Ia retalhando a pessoa, ia tirando de pedaço em pedaço, falando: nega Jesus. E não negava, e arrancava um outro pedaço da pele e falava: nega Jesus. Ia retalhando a pessoa. E a Bíblia diz bem assim no versículo 3, presta atenção nisso: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Ele repara que isso está agradando aos judeus, porque ele fez aliança política com os judeus. E ele continua mandando fazer mal à igreja. Repare que o propósito de Herodes não é agradar a Deus, é agradar os homens. E deixa eu te dizer uma coisa: tem muitas pessoas que são aprovadas pelos homens, mas é reprovado diante de Deus. E tem pessoas que são reprovadas diante dos homens, mas é aprovado diante de Deus. Porque muitas vezes, para ser aprovado diante de Deus, implica ir na contramão do sistema mundano, implica ir na contramão do que os homens querem. E por isso que tem muita gente que é ir na mão do sistema mundano e muitas vezes acaba desagradando a Deus. Mas tem muitas pessoas que são reprovadas pelos homens, mas é aprovado diante de Deus. E ele continua mandando perseguir a igreja. E ele manda prender a Pedro. Quem era Pedro? Pedro é aquele que no primeiro sermão ganhou 3.000 almas. Pedro é aquele que no segundo sermão ele ganha 5.000 almas. Pedro é aquele que a Bíblia diz que quando ele passava, a sombra dele curava. Pedro é aquele que ressuscitou Dorcas quando estava morta. Pedro é aquele que levantou Enéas quando estava paralítico. Pedro era alguém que fazia diferença na obra de Deus. Repare que a segunda pessoa que ele manda investir é de novo alguém que está fazendo a diferença na obra de Deus. Quem está sendo exemplo na obra, quem está fazendo a diferença na obra de Deus, é como eu disse, vai virar alvo do inimigo. E agora ele manda prender Pedro, que era o, digamos assim, o pregador principal da igreja primitiva. E eram os dias dos asmos. Aqui tem um segredo muito grande. Como todos sabem, os dias dos asmos é os dias da festa da Páscoa. A festa dos asmos é a mesma festa da Páscoa. E na festa da Páscoa, Pedro ele tinha uma lembrança amarga muito grande, porque foi no período da festa da Páscoa que ele negou Jesus 3 vezes. E o Herodes vai investir contra Pedro em que período? No
período em que ele tinha uma lembrança amarga. Deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo das nossas almas, ele é especialista em investir na área que você tem lembrança amarga. Ele costuma pegar a sua lembrança amarga. Às vezes você tem uma ferida aqui, o inimigo das nossas almas, ele quer vir aqui e futucar a sua lembrança amarga, futucar a sua ferida. Ele vai prender a Pedro exatamente no período que ele tinha uma lembrança amarga. E olha que em João capítulo 21, Jesus já havia restaurado Pedro. Jesus vira para Pedro e fala bem assim, por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí na terceira vez que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí o texto diz bem assim, que Pedro se entristeceu muito e falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aqui tem um segredo muito grande. Antes de Jesus começar a usar Pedro, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Antes de Deus começar a te usar, Ele quer saber se você ama Ele em primeiro lugar. Antes de Deus começar a fazer alguma coisa na sua vida, Ele quer saber se você ama Ele em primeiro lugar. Antes de Deus usar Pedro para ganhar 3.000 almas em Atos 2, em João 21, Jesus pergunta: Pedro, você me ama, Pedro? Apacenta os meus cordeiros. Primeiro Jesus fala para Pedro apacentar os cordeiros. Por que, irmão Alain? O cordeiro e o carneiro se trata do mesmo animal. Só que o cordeiro é quando ele está na infância, de 0 a 2 anos. É quando ele está na fase imatura. Quando ele ainda é, digamos assim, é menino. E quando Jesus fala: Pedro, apacenta os meus cordeiros, Jesus está falando: Pedro, apacenta aqueles que são novos na fé. Apresenta aqueles que estão iniciando agora. Sabe o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, eu vou te usar, mas primeiro eu quero que você seja instrumento para aqueles que estão começando agora, porque são eles que precisam de mais ajuda. Aí depois Jesus fala assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Primeiro os cordeiros, que representam os novos na fé. Depois Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Então repare que primeiro Jesus quer que Pedro seja instrumento para aqueles que são novos na fé, porque são esses que precisam de mais ajuda. São esses que precisam que nós estendemos as mãos para eles, para os ajudar. E aqui Pedro tinha uma lembrança amarga. E é nessa lembrança amarga que o diabo, que estava trabalhando por trás de Herodes, vai investir contra Pedro. E Deus me trouxe aqui para falar para alguém nessa noite: cuidado com as lembranças amargas. Ainda que Deus já tenha te restaurado, ainda que Deus já tenha te curado, o diabo tentará investir nessa área contra a sua vida. E mesmo que você seja instrumento nas mãos de Deus, ele vai tentar investir nessa ferida, vai tentar abrir ela, e às vezes vai usar alguns Herodes que tem pelo mundo para tentar fazer isso. Aí olha o que o texto diz: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. 4 quaternos representa 16 soldados. Cada quaterno tinha 4 soldados. Repare uma coisa: não havia necessidade de colocar 16 soldados para vigiar um, porque nem em presídio de segurança máxima se coloca 16 soldados para vigiar um só. 2, 3 soldados dava conta. Quando Herodes coloca 16 soldados para vigiar um, Herodes está entregando. Esse cristão é perigoso. Alguém deve ter chegado no ouvido de Herodes e falado: olha, Herodes, em Atos capítulo 5, Pedro já foi preso, mas um anjo veio na cadeia e libertou ele. Esse cristão aí, ele levanta paralítico, ele ressuscita morto. Quando ele prega, as multidão aceita Jesus, ele é diferente. Então Herodes, ele manda colocar 16 soldados, já para não correr risco de fuga. Mas o texto diz bem assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Era período de Páscoa, era período de festa. Entre os judeus havia festa, mas a igreja entendeu: não é tempo de festa, é tempo de oração. Pedro está preso, tem um irmão nosso preso. Não é tempo de festa, é tempo de oração. E deixa eu dizer uma coisa: a vida não é só festa não, a vida é oração. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de saber quando é festa e quando é oração. Tem pessoas que querem passar a vida toda na festa, mas cristão tem que saber, tem que ter vida de oração. E deixa eu dizer uma coisa: o maior beneficiado com a oração não é Deus. O maior beneficiado com a oração somos nós mesmos. Primeiro, a oração aumenta a nossa intimidade com Deus. Segundo, a oração nos dá maior resistência ao pecado. A oração não é imunidade contra o pecado, mas ela nos dá maior resistência. Pode reparar, quem tem vida de oração,
não cai em qualquer bandeja do inimigo. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela nos faz crescer espiritualmente. A oração, ela nos faz elevar o nosso nível espiritual. O apóstolo Paulo disse-me assim: orai sem cessar. E eu costumo dizer, quando alguém te perguntar quanto tempo deve orar, você responde: orai sem cessar. É o mínimo que cada cristão deve fazer. Se fizer isso, já está na bênção. Orai sem cessar. É o mínimo que cada cristão deve fazer. Está lavando louça? Ora. Está varrendo casa? Ora. Está trabalhando? Ora. Está estudando? Ora. Porque você deve orar em todo o tempo. Não precisa ser exatamente de joelho. Deus ouviu Jonas até dentro da baleia. Você pode estar deitado, pode estar de joelho, pode estar em pé, mas ore em todo tempo. O que Jesus falou para os seus discípulos quando eles estavam no Getsêmani? Vigiai e orai. Por quê? Primeiro nós precisamos vigiar, mas nós devemos também orar. O problema é que tem pessoas que vigiam muito, mas ora pouco. Nós devemos vigiar e orar. A igreja entendeu que o tempo era tempo de oração. O período era difícil. O tempo era difícil. Mas a igreja entendeu, é tempo de nós nos ajoelharmos. É tempo de orarmos. É tempo de buscarmos a face de Deus. Aí o texto diz bem assim: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Aí eu parei para pensar, como pode alguém estar dormindo perto da morte? Alguém que vai morrer no outro dia. E não vai morrer pela polícia militar do Estado do Espírito Santo, pela polícia civil não. Vai morrer pelo maior império do mundo naquela época. O Império Romano era o maior império do mundo na época. Pedro estava jurado de morte, mas ele estava dormindo, estava descansando. Como pode isso? Como pode alguém dormir? Aí eu me lembrei no texto que Jesus restaurou Pedro, João 21. Jesus falou: Pedro, você vai morrer velho. Pedro ainda não estava velho. Então nem se Herodes quisesse, nem se o Império Romano quisesse, eles conseguiriam matar Pedro. Porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deixa eu dizer uma coisa: pode ter Império Romano, pode ter Herodes, mas o que Deus te prometeu vai se cumprir. Pode se levantar quem for, mas no tempo dele vai se cumprir. Jesus falou: Pedro, você vai morrer velho, Pedro. O tempo ainda não chegou. A hora ainda não chegou. E Pedro está lá dormindo, descansando. E quem sabe os soldados estavam lá olhando. Como esse homem pode dormir estando jurado de morte pelo maior império do mundo? Quem tem intimidade com Deus é diferente. O barco pode estar soprando para lá e para cá. O vento pode estar soprando, mas ele está dormindo, porque está descansando no Senhor. Por quê? Porque sabe que na hora certa Deus envia o socorro. É como disse o salmista no Salmo 46: Deus é o meu socorro e o meu refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Pedro estava dormindo, Pedro estava descansando. E o texto diz bem assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Talvez você esteja passando por uma prisão psicológica. Talvez você esteja passando pela prisão na alma, por uma prisão na área financeira, na área familiar. Mas o texto diz que resplandeceu uma luz naquela prisão. Eu quero profetizar nessa noite para quem crê. Vai resplandecer uma luz nessa prisão que você está passando. Pode ser psicológica, pode ser financeira, pode ser familiar, pode ser conjugal, mas vai resplandecer uma luz nessa prisão. A prisão estava escura, mas uma luz resplandeceu. E luz representa Jesus, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus resplandeceu no momento que Pedro mais precisava. No momento que você precisar, ele vai aparecer. Jesus não chega adiantado nem atrasado, ele chega na hora certa. E o texto diz assim: e tocando a Pedro no lado. Não sei se você reparou o texto, mas o texto diz que estava à noite, possivelmente de madrugada. E o anjo tocou a Pedro no lado e o despertou. Eu nunca tinha enxergado isso aqui no texto, mas Deus me mostrou. O anjo tocou a Pedro para acordar de madrugada. Tem tanta gente que Deus está acordando de madrugada para orar, mas não dobra o joelho. Ficou difícil de dar glória a Deus agora, né? Às vezes Deus te acorda 3 horas da manhã. Às vezes Deus te acorda 4 horas da manhã. Ele está te despertando e você às vezes fica com dificuldade de dobrar o joelho. Ou orar ali mesmo deitado, como eu disse. Ah, não, hoje não, e fecha o olho de novo. Mas o texto mostra que Pedro estava dormindo e o anjo despertou. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus está te despertando de madrugada para orar e você volta a dormir.
Mas Deus nessa noite está falando com você. Aí o texto continua dizendo: o anjo despertou a Pedro e disse: levanta-te. Deixa eu dizer uma coisa. Você pode estar passando pela pior prisão da sua vida, mas Deus está falando para você nessa noite: se levanta. É tempo de se levantar. Lembra do que Deus falou para Ezequiel? Põe-te de pé, Ezequiel, então eu falarei contigo. Tem pessoas que querem ouvir a voz de Deus, mas não querem se colocar de pé. Aí o texto diz bem assim: então entrou em mim o Espírito do Senhor e me pôs de pé. Às vezes, para nós ficarmos de pé, nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus. Porque às vezes a dificuldade está tão grande que tem pessoas que não conseguem se manter de pé. Quando eu falo de pé, é na vida espiritual. Porque a dificuldade está grande. Mas Deus me trouxe aqui para falar para alguém. Estou sentindo a presença de Deus, por isso estou difícil de falar. Deus me trouxe aqui para falar para alguém. O Espírito vai te colocar de pé hoje. Glória, 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 glória. E quando Pedro se colocou de pé, o texto diz: e caíram-lhe das mãos as cadeias. Deus só está esperando você se colocar de pé para essas algemas cair. Deus só está esperando você se levantar para Ele mudar a sua história. Talvez você entrou aqui falando: Senhor, minha vida está tão difícil. Deus está falando: se coloque de pé que eu quebro as algemas. Repare que o trabalho de Pedro foi se colocar de pé, mas quem quebrou a algema foi o anjo. O seu trabalho é se colocar de pé, mas quem vai quebrar essas cadeias vai ser Deus. Quem vai mudar a sua história é Deus. O seu trabalho é se colocar de pé, mas quem vai mudar é Deus. Lembra quando o povo está circulando as muralhas de Jericó? Deus falou: grita. O trabalho do povo foi gritar, mas quem derrubou as muralhas foi Deus. Deus sempre dá o trabalho mais fácil para nós, porque o que é para a gente fazer, Ele não vai fazer por nós. O trabalho de se levantar é nós, mas quem vai quebrar as cadeias é Ele. E o texto continua dizendo: e disse-lhe o anjo: cinge-te. Naquele tempo o cinto, ele circulava da região lombar até a cintura. Ele dava postura à pessoa, ele deixava a pessoa com postura. É o anjo falando para Pedro: Pedro, tenha postura no meio dessa prisão. Você está passando por um momento difícil, se levanta e tenha postura. Porque crente que anda de cabeça baixa, irmãos, é difícil render e produzir aquilo que ele conseguiria produzir se ele não tivesse de cabeça baixa. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite: toma postura, se levanta, cinge-te, toma postura. E o texto continua dizendo: e ata as tuas sandálias. Sandálias fala de caminhada. Deus está falando: Pedro, você não vai morrer agora, você tem muita caminhada ainda. Você vai caminhar muito ainda na minha presença. Aí o texto diz bem assim: e lançando as costas a tua capa. Nós sabemos que revestimento é uma capa por cima da roupa que nós já estamos. Vestimento é nossa roupa e revestimento é uma capa por cima da roupa. Naquele tempo não havia moletom, não havia blazer. Então a capa era como se fosse um moletom, era como se fosse uma blusa de frio, era um revestimento. E aqui no texto é uma verdade espiritual. Pedro lança as costas a tua capa. Pedro está se revestindo. Depois de se levantar, depois de tomar postura e depois de colocar as sandálias, é tempo de buscar revestimento. É necessário buscar revestimento para aguentar os Herodes da vida. É necessário buscar revestimento para aguentar as perseguições que os cristãos sofrem. E o versículo 10 diz assim: Pedro vai seguir o anjo. E quando ele chega no versículo 10, olha o que o texto diz: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. A porta se abriu para Pedro automaticamente. Preste atenção nisso. Pedro seguiu o anjo e a porta se abriu para ele. O anjo é um ser divino. Quando você segue as orientações divinas para Deus, aquilo que você está buscando, as portas se abrem automaticamente. Mas há um tempo para isso. Eu já vi pessoas colocar a mão na maçaneta da porta. Fora do tempo a maçaneta quebra, mas a porta não abre. Porque não era o tempo de Deus. Coloca a chave fora do tempo de Deus, a chave quebra na porta, mas a porta não abre.
Mas quando segue a direção divina, porque o anjo aqui é um ser divino, quando segue-se a orientação de Deus, a porta se abriu automaticamente. Pedro não fez força para a porta abrir. Pedro não precisou nem colocar a mão na maçaneta. A Bíblia diz que a porta se abriu automaticamente. Aí Pedro ele vai até a casa de Maria, mãe de João. E aqui tem uma palavra, uma revelação muito boa para nós. A igreja primitiva estava reunida na casa de Maria orando. E Deus se agradava dessas reuniões que aconteciam na casa da irmã Maria. Naquele tempo os cristãos se reuniam nos cenáculos da casa, que era como se fosse um terraço. E Deus se agradava daquelas reuniões da casa da irmã Maria. E a Bíblia diz, presta atenção nisso, que a igreja primitiva estava reunida lá. Mas espera aí, Pedro ganhou 3.000 almas no primeiro sermão. Pedro ganhou 5.000 almas no segundo sermão. A igreja começou com 120 membros. Então só aí já tem 8.120 membros. Então mostra aqui o quê? Que tinha a igreja primitiva tinha pelo menos 8.120 membros. E como estava a igreja toda na casa da irmã Maria? Você sabe por que isso? Porque reuniões de oração costuma vir pelo menos 10% só da igreja, 5% só da igreja. 5% de 8.000 dá 400. Isso mostra que também a casa da irmã Maria era grande. E ela tem algo grande. E ela coloca à disposição da obra de Deus. Tem pessoas que Deus está dando coisa grande, mas Ele não tem coragem de colocar um pouquinho à disposição da obra de Deus. Aqui dá uma palavra de oferta muito boa, mas deixa isso para depois. Aí o texto diz que a igreja estava reunida orando. Não estavam os 8.000 membros lá. Estava pelo menos 5%, porque culto de oração é no máximo 5% da igreja. E repare que Deus está falando de oração desde a palavra introdutória. Salmo 6,9 fala de oração. E esse texto fala de oração. A igreja estava reunida orando. E Pedro vai chegar lá. E o texto diz bem assim. Olha, versículo 15. Disseram-lhe para a menina que ouviu Pedro: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Na igreja primitiva, irmãos, era tão acostumado a ver o sobrenatural de Deus, a anjo aparecer, que eles disseram para a menina: olha, é o seu anjo. Hoje está tão difícil ver essas coisas, mas na igreja primitiva era tão comum que os próprios pessoas falaram: olha, você não está ouvindo a voz de Pedro, você está ouvindo a voz do seu anjo. Deixa eu te dizer uma coisa: qual foi sua última grande experiência com Deus? Qual foi a última vez que de madrugada você sentiu a presença de Deus de uma forma extraordinária? A última vez que você teve uma experiência que te chocou? Porque grandes experiências com Deus provocam grandes transformações. Grandes experiências com Deus faz a gente crescer espiritualmente. Era normal os cristãos da igreja primitiva ter visão. Era normal ter profecias. As profecias eram de Deus e se cumpriam. Era normal ver anjo. Era normal quando os cristãos eram presos, os anjos ir lá soltar os cristãos. Era normal o sobrenatural de Deus. E Deus me trouxe aqui para perguntar para alguém: qual foi a última experiência que você teve comigo? Qual foi a última experiência que você teve com Deus? Algumas pessoas, quando nós vamos conversar, e a gente pergunta: qual foi a última experiência que você teve com Deus? Aí a pessoa fala: no ano de 1998, 22 anos atrás. No ano de 2005, 15 anos atrás. E no ano de 2020, qual foi a experiência que você teve com Deus? Mas olha só, vamos ver o que Deus fez com Herodes. Vamos ver se Deus deixou barato o que Herodes fez com a igreja. Um dos grandes erros de alguns pregadores é falar que Deus só é amor. Mas Deus não é só amor. Deus é justiça. Deus é fogo consumidor. No livro de Salmos diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Aí olha só o que o texto diz no versículo 21. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. Preste atenção nisso. Herodes ele vai dar uma palestra para os judeus, porque ele tinha feito aliança com os judeus. E os judeus constantemente chamavam Herodes para falar em público. Deixa eu te dizer uma coisa: falar em público não é dom, como algumas pessoas dizem, não. Falar em público é uma arte que se desenvolve com o tempo. Dom é dom na palavra e ciência na palavra. Falar em público não é dom, é uma arte. Herodes falava em público tão bem que o povo falava: olha, é voz de Deus e não voz de homem. Aí a Bíblia diz que Herodes se encheu de orgulho e o anjo do Senhor feriu a Herodes. Mas aqui tem uma grande revelação.
Porque quando Herodes caiu, Flávio Josefo diz que Herodes caiu de bruço. E quando puxaram Herodes de bruço, o rosto de Herodes estava todo comido de bicho. Mas quando se lê Atos 6, no dia da morte de Estevão, a Bíblia diz que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. E Estevão morreu salvo. Herodes morreu sem salvação e o rosto dele morreu, quando ele morreu, estava todo comido de bicho. E a pergunta que eu te faço é: se hoje pedirem a sua alma, é rosto de anjo ou é rosto comido de bicho? Se hoje Deus pedir a sua alma, é rosto de anjo ou é rosto comido de bicho? Repare que no mesmo texto fala de duas mortes. Tiago morreu salvo, Herodes morreu sem salvação. Se hoje o Senhor resolver pedir a sua alma, é salvação ou não? Porque não adianta nós estarmos na igreja, porque ser cristão não é somente você fazer parte da igreja, é você ser imitador de Cristo. Se hoje pedir a sua alma, a sua salvação está garantida. Se hoje o arrebatamento da igreja acontecer, você tem certeza que você vai subir? Eu sei que é difícil, quando se fala essas coisas da glória a Deus. Eu sei que é difícil dar aleluia, mas eu preciso também aqui falar a verdade. Como está a sua vida espiritual? A pandemia, ela te esfriou ou ela aqueceu você espiritualmente? Porque nós sabemos que a pandemia esfriou muitas pessoas. Alguns chegam a dizer que na verdade já estavam frias e a pandemia revelou que estava frio. Mas repare que a pandemia esfriou a fé de muita gente. E deixa eu te dizer uma coisa: se hoje pedir a sua alma, é rosto de anjo como o rosto de Estevão ou é rosto comido de bicho? O dia que Herodes morreu, o rosto dele estava todo comido de bicho. Irmão Alain, o que isso significa? Deus fez juízo ao que Herodes fez com a igreja. Bem profetizou o profeta Isaías: a vingança pertence a Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Um dos grandes erros, como eu disse, de algumas pessoas é ficar só falando que Deus é amor, mas Deus também é justiça. O arrebatamento da igreja está próximo a acontecer. E no período da grande tribulação, a humanidade saberá quem é Deus de verdade. Quando se abrir os 7 selos, tocar as 7 trombetas e derramar as 7 taças da ira de Deus, a humanidade vai saber quem é Deus de verdade. O arrebatamento da igreja está próximo. Se prepara, na verdade esteja preparado, porque pode ser a qualquer momento. Esteja preparado. Tiago não sabia, mas de repente ele foi morto à espada. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. A qualquer momento Deus pode pedir a nossa alma. E você, se acontecer algo hoje, como estás? Como estás em sua vida espiritual? Você está dentro de uma prisão de cabeça baixa? Ou você já se levantou? Ou você já tomou postura? Porque a qualquer momento, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E o texto diz bem assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Nem a perseguição de Herodes, nem a perseguição do Império Romano impediu o que Deus tinha para fazer na igreja primitiva. A perseguição não vai te parar, a calúnia não vai te parar, as tribulações não vão te parar, porque você está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Siga a direção divina, siga a direção de Deus para a sua vida, porque Deus ainda tem uma grande história para você. Pedro ainda viveu muitos anos. Deus usou Pedro ainda para ganhar muitas almas. Deus usou Pedro ainda para curar muitas pessoas. Deus usou bastante Pedro. A caminhada ainda é longa. Se prepare. Se coloque de pé nessa noite. Talvez entrou pessoas aqui nessa noite que esteja passando por uma grande prisão. Eu não sei qual é a prisão que você está passando, mas neste momento eu peço que você coloque no meio da oração essa prisão diante de Deus. Se coloque de pé espiritualmente, que Deus vai quebrar essas cadeias. Feche os teus olhos nesse momento. Deus santo, Deus poderoso, Deus tremendo. Meu Deus, eu quero te agradecer por este culto maravilhoso. Eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Continue abençoando os cultos às sextas-feiras, Senhor. Que continue sendo dirigido pelo Teu Santo Espírito. Senhor, de repente entrou pessoas aqui nessa noite que esteja passando por alguma prisão na alma, prisão na área emocional, Senhor, prisão na área financeira, prisão na família, prisão conjugal, prisão no casamento, Senhor, e não sabe o que fazer.
Mas nessa noite eu te peço, Senhor, que o Senhor resplandeça uma luz. E que o Senhor quebre as cadeias, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço nessa noite que o Senhor envie o seu anjo, Senhor. Como o Senhor enviava no período da igreja primitiva. E vai quebrando as cadeias. Vai tirando as amarras do inimigo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, se entrou pessoas aqui presas pelo inimigo. Que o Senhor dê ordem agora para soltar. Se tem alguém que presa, Senhor, pelo poder do inimigo, seja solta pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se entrou aqui pessoas presas espiritualmente, que seja solta, Senhor. Porque, meu Pai, o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Senhor, abençoe aqui a todos que aqui estão. Nos guarda e nos leve em paz para casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.